O mundo antigo, ele sempre foi formado por unidades militares, desde os imortais, na Pérsia, ou os Medjai, no Egito Antigo, ou os hoplitas, na Grécia Antiga, ou também as famosas legiões romanas, os guerreiros jaguar, no Império Azteca. Porém, muitas delas tinham uma coisa em comum: elas eram formadas por homens. Entretanto, um reino africano, pertencente à região da África Ocidental hoje em dia, foi o responsável por ter como a sua principal casta militar mulheres, que não era uma coisa tão comum assim na antiguidade, né? Embora algumas outras castas, como por exemplo samurais, tivessem mulheres, as Amazonas de Daomé ficaram conhecidas por ser uma unidade militar formada especificamente por mulheres. Por volta do final do século XIX, as tropas francesas marcharam na região do Daomé, na África Ocidental. E em 1890, na Batalha de Cotonou, eles sofreram pesadas baixas causadas por essas guerreiras. Isso mesmo, o exército colonial francês acabou sendo massacrado, pelo menos na Batalha de Cotonou, pelas Amazonas de Daomé, as Agouti. Com certeza já ouviu falar dessas guerreiras através daquele filme da Mulher Rei, que saiu em 2022. Porém, acho que talvez você nunca tenha se perguntado qual foi a origem das Agouti, em qual contexto elas surgiram, ou também se elas foram libertadoras ou se elas foram opressoras dentro do seu próprio contexto. E também analisar qual era o seu papel em específico dentro do reino do Daomé e o que aconteceu com elas, por que não existem mais Agouti hoje em dia e por que quase ninguém nunca ouviu falar delas. Então, se você ficou interessado, pega um café e vem junto comigo, porque hoje nós vamos falar das guerreiras Agouti. Eu sou Felipe Rodrigues e sejam bem-vindos ao meu canal Viajantes da História. Antes de começar a falar das Agouti propriamente ditas, é bom ressaltar que aqui nesse canal a gente trabalha com fontes históricas. E não apenas com fontes, a gente trabalha com a análise das fontes, o contexto, a época, e também a gente tem que verificar o viés das fontes, bem como o lado humano dos sujeitos históricos que são abordados. E a gente vai entender a origem delas, né? Como elas saíram de uma unidade militar que se originou através de uma rainha, e falar também do ápice das Agouti, quais que eram as táticas militares que elas usavam, os instrumentos, os armamentos, o porquê elas eram tão temidas, e também explorar um lado das Agouti que não é tão abordado assim na historiografia, e também por filmes, séries como Hollywood, por exemplo. Que o filme da Mulher Rei, infelizmente, apesar de ser um bom filme, ele deixou muito a desejar e tem erros históricos bem crassos, inclusive. Para entender a origem das Agouti, que, por sinal, a etimologia de Agouti significa nossas mães, na língua Fon, na África Ocidental, nós temos que ressaltar uma coisa, que elas surgiram dentro de um contexto histórico que exigia urgência. Havia o reino africano do Daomé, que estava cercado por vários e vários reinos africanos, grandes e por coalizões tribais que eram ótimas na guerra. Então, para evitar que ocorresse um conflito muito sangrento, o Daomé teve que pagar tributo. Esse tributo envolviam homens. Esses homens eram centenas e centenas de escravos jovens que eram enviados como bucha de canhão para as guerras entre os reinos africanos. Acontece que chegou num ponto que Daomé pagou um tributo tão grande, tão recorrente de homens, que simplesmente faltou homem no reino. Faltou homem para poder cuidar da fazenda, para fazer a mão de obra, e principalmente faltou homem no corpo do exército do Daomé, para a guarda do rei, como também para patrulhar as fronteiras ao redor do reino. Então, o reino do Daomé, ele se via numa situação de urgência. E se não tivesse exército, muito bem seriam conquistados, capturados como escravos ou sofreriam diversas brutalidades, porque a urgência da situação precisava de uma solução drástica. E na falta de homens, o rei da época, ele teve que recorrer a uma solução: colocar mulheres no corpo do exército. E é bom ressaltar isso porque as guerreiras Agouti, elas não foram criadas com esse ideal moderno de independência feminina, de empoderamento. Não, dentro do contexto da época delas, elas simplesmente foram recrutadas para defender o país delas por urgência. Caso contrário, elas nem teriam um país mais para poder defender. Mas também há um engano quem pensa que as Agouti simplesmente foram pessoas que foram arrancadas de suas casas e forçadas a entrarem no palácio. Não. A transição, ela foi relativamente gradual, porque por volta do ano 1600, o rei Ruekbadia, ele simplesmente decidiu converter um grupo de caçadores de elefantes chamados Gibet para entrar no seu palácio. Mas aí vocês se perguntam, tá, eu sei que a urgência da situação recorria que ele recrutasse mulheres, mas por que especificamente só
mulheres. Porque, segundo conta a tradição, pela lei do Daomé, os homens comuns não poderiam ficar no mesmo palácio que o rei, por um motivo muito simples: esposas. O rei do Daomé, assim como várias figuras ao longo da antiguidade, como o próprio Salomão na Bíblia, Ramsés, eles tinham esposas, várias esposas, um harém gigantesco. Vários homens comuns ali no palácio iria causar confusão, porque eles estariam cobiçando as esposas do rei. Os únicos homens que eram permitidos ficarem no palácio, eles eram eunucos, ou seja, eles eram castrados, não tinham nem o testículo e nem o pênis. A solução para ter uma guarda real composta por pessoas que sabiam lutar e sem que criasse uma intriga e um problema com as esposas do rei foi adotar essas caçadoras de elefantes chamadas de Gibet. Só que essa guarda formada pelas caçadoras de Gibet, ela era rotativa, ou seja, ela não era permanente. Quem de fato oficializou a entrada das Agogi como uma força militar permanente para a proteção do rei foi a rainha Hassin Hankbe, por volta de 1708, 1711. Acontece que um rei posterior a essa rainha tentou apagar o reinado dela e os feitos dela, só que os europeus que passaram ali pelo reino do Daomé registraram os feitos da rainha Hassin Hankbe e ela não foi apagada pela história assim. O contato com os europeus com as Agogi e também com o reino do Daomé era frequente a tal ponto que, por volta de 1720, um mercador francês chamado Jean Baptiste, ele descreve que ao entrar no palácio do rei do Daomé, lá haviam diversas mulheres armadas. E em 1735, um outro europeu, no caso um cirurgião britânico, ele relatou que elas atacaram um porto ali nas redondezas e os defensores do porto ficaram aterrorizados com a ferocidade e a violência dessas guerreiras. O auge das Agogi é como é mostrado no filme da Mulher Rei. No século XIX, o rei Gezo, ele organizou muito mais as guerreiras Agogi e ainda por cima fez a força militar chegar no seu ápice, com o corpo do exército total sendo de 6.000 mulheres. Mas como que essas mulheres chegavam até o palácio e quais eram os requisitos para ser uma Agogi? Existiam várias formas. A primeira era a questão voluntária. Muitas mulheres que passavam por casamentos abusivos, queriam fugir de um casamento arranjado, elas poderiam recorrer ao palácio do rei e se voluntariar para ser uma Agogi em troca de abrigo. A segunda opção, quando a mulher era dada de presente pro rei, porque uma mulher, tanto esposa quanto filha ou qualquer mulher da família que fosse considerada rebelde, ela era entregue ao rei para servir como uma Agogi, e toda essa rebeldia dessa mulher seria canalizada para raiva durante o campo de batalha, para ser útil no corpo do exército. E a terceira alternativa, que por sinal é uma das mais cruéis, é que várias Agogi poderiam ser mulheres capturadas em conflitos tribais. Em vários conflitos, as Agogi poderiam muito bem entregar mulheres capturadas para servir no palácio. Elas poderiam escolher se elas poderiam ficar, ou se não, elas teriam que sair e ser vendidas como escravas, ou se não, tentar ganhar a vida de alguma outra forma. E não só mulheres capturadas em guerra. Muitas dessas capturadas começavam a serem treinadas para serem Agogi desde jovens, por volta dos 8 anos de idade, se tornando assim máquinas de matar extremamente letais. A Agogi chegava no palácio do rei, chamado de Abomey, ela tinha que passar por um ritual, que no caso seria o voto simbólico ao rei. A Agogi, ela tinha que dar o voto de celibato, ou seja, ela não poderia se casar com ninguém e muito menos ter filhos. Muitas Agogi, dado a isso, elas morriam virgens, mas havia uma lei que se alguém tentasse tocar numa Agogi, tanto abusar ou até mesmo se apaixonar por uma Agogi e ter um relacionamento íntimo, isso seria considerada alta traição contra o rei, porque a Agogi, ela era vista como a esposa do rei. Então, dada a alta traição, a punição seria a morte. Isso ocorria com as Agogi, que eram entregues para o palácio ainda jovens, só que muitas das Agogi que eram capturadas de guerra, elas já tinham uma experiência prévia sexual antes de serem fardadas. Após serem aceitas no palácio, começava um intenso treinamento das Agogi. Elas eram obrigadas a caminhar por vários metros através de espinhos de acácia, e mesmo se elas se machucassem, elas não poderiam parar, já para criar uma intolerância à dor. E um dos testes finais para uma Agogi era decapitar prisioneiros de guerra, da forma mais cruel possível. Não apenas isso, havia todo uma preparação para combate, corpo a corpo, com armas brancas, com também uso de arma de fogo. Não é porque tá na África que eles não sabiam usar arma de fogo, eles tinham acesso a isso através dos europeus. Então sim, Agogi usavam arma de fogo, havia uma incorporação em um tipo de elo empático entre as Agogi, muitas delas se tornavam amigas lá dentro. Porém, apesar dessa rotina intensa e cansativa, as Agogi, elas tinham um prestígio social e militar que nenhuma mulher na África poderia ter. Eles podiam andar em vários locais sem serem importunadas, elas tinham um respeito absurdo da população e também
também elas poderiam ganhar itens de luxo como tabaco, bebidas alcoólicas e também dormiam nos melhores lugares. Todas as necessidades básicas delas seriam atendidas. Inclusive, é relatado que muitas Agoji tinham até mesmo escravos. Depois desse treinamento, nós temos que ver como que as Agoji elas se organizavam. Bem, no governo do Daomé, as coisas funcionavam de um modo espelhado, porque para cada ministro de cada assunto do reino, existia também um equivalente feminino, no caso que era chamada de Mino, que significa mulher na língua local. O mesmo ocorria no exército. No exército, nós tínhamos um cargo que era chamado de Kippogan, que era chamada a Grande General. E ao mesmo tempo nós tínhamos um comandante homem, que era chamado de Migan. E no exército nós tínhamos duas alas, a esquerda e a direita. A ala esquerda, ela era chamada de Fanti e era usada para ataques rápidos, para escaramuças, meio que como se fosse uma tropa de choque. Enquanto a ala direita do exército das Agoji era chamada de Uete, era usada para cercar o inimigo depois de estarem enfraquecidos com um ataque rápido das tropas de choque. Depois de falar da organização do exército, nós temos que entender também como que as Agoji se vestiam e qual era o equipamento dela. O traje das Agoji, ele é relativamente único, porque ele mistura tanto tradições europeias como também africanas. As Agoji, elas vestiam túnicas listradas, muitas vezes túnicas coloridas, como mostra no filme da Mulher Rei. Pelo menos o que é relatado na história é que muitas delas tinham a cabeça raspada. E uma coisa que é correta no filme é que elas andavam descalças, mas no filme eles optaram por manter os cabelos delas. Eu acho que nenhuma mulher do set quis ficar careca de verdade. E muitos dos tecidos e muitos dos elementos, como por exemplo botões de metal e até cintos nas roupas das Agoji, eles eram feitos de materiais caros e itens de luxo. Elas tinham tudo isso para poder ostentar patente e status social. As Agoji, elas usavam um tipo de espada que é comum ali na África Ocidental, que ela é um pouquinho mais grossa, a parte final do seu cume, e também elas usavam arco e flechas, juntamente com lanças, que eram imbuídas em veneno de escorpião e também de mamba negra. Em contrapartida com os arcos, flechas e lanças, elas usavam armas de fogo, mosquetes, que no caso ainda não era feito com bala, era feito com pólvora. Isso que eu acabei de citar é pro combate de longe. Pro combate de perto, no corpo a corpo, elas usavam a espada, adagas e até mesmo bastões de madeira para poder golpear o inimigo. Algumas dessas armas brancas eram sabres franceses de infantaria. A França teve uma influência gigantesca ali no reino do Daomé, querendo ou não. Dado esses armamentos e essas vestimentas e também a tática militar, quando o combate contra as Agoji começava, funcionava da seguinte maneira. Primeiro, vinha a linha de frente, armada com mosquete, atirando contra a primeira fileira de inimigos, e logo atrás, pulando a fileira da frente, as Agoji armadas com as espadas de ferro para, com toda essa atitude no campo de batalha, com essa ferocidade, poder degolar e decapitar os seus inimigos. Elas quebravam aos poucos o psicológico dos seus inimigos. As Agoji, elas também tinham um item que elas carregavam consigo em todos os combates. Cada Agoji tinha um amuleto que era da crença voodoo, que é chamado de Bo ou Grigris, que é um amuleto pequenininho. Elas carregavam esse amuleto porque, na crença delas, elas poderiam ficar imunes contra as munições. Elas não seriam atingidas e não seriam mortas. Com essa letalidade de combate, as Agoji, elas se envolveram em diversos conflitos entre reinos e também contra coalizões tribais ali na África Ocidental. Um dos principais rivais era o Império de Oyo, que era bem maior que o Império do Daomé. Por volta de 1823, elas entraram num conflito sangrento que fez com que o reino do Daomé fosse libertado, digamos assim, da opressão do Oyo. O Império Oyo, ele não tinha uma unidade de guerreiros de elite, porém ele tinha uma coisa que ajudava muito. Eles eram montados em cavalos, então, durante um combate, fica muito mais difícil uma pessoa no chão combater um cavaleiro, uma pessoa montada. Para driblar essa dificuldade, as Agoji muitas vezes atraíam as tropas do Império Oyo para florestas ou regiões mais densas e fechadas, e aí sim atacavam. E geralmente esses ataques eles eram feitos durante a noite. Com essas táticas sendo aplicadas no campo de batalha, as Agoji conseguiram repelir a presença e a influência do Império Oyo na região. Apesar de serem ferozes no campo de batalha, as Agoji, elas eram humanas, e nem tudo são flores. Elas perderam várias batalhas também. Uma das maiores derrotas ocorreu contra a cidade fortificada de Abeokuta, em 1851, com muralhas de pedra. As Agoji chegavam lá e, tentando escalar os muros da cidade, foram alvejadas por muitos tiros. E, em 1864, tentaram novamente e foram de novo alvejadas. Nessas tentativas de escaramuças contra Abeokuta, as Agoji sofreram pesadas baixas, perdendo quase todas as suas veteranas de combate nessa ocasião. E também, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o filme da Mulher Rei e da realidade, porque no filme coloca as Agoji e o reino do Daomé como libertadoras da África e da opressão do Império Oyo.
Só que, embora o Império Oió fosse de fato um rival, ele chegou sim a ter várias pessoas das suas aldeias capturadas pelas Agoji e foram vendidas como escravas. Isso, infelizmente, foi uma coisa que aconteceu na nossa história. A culpa pela escravidão não foi apenas dos europeus. Houve, infelizmente, muita colaboração de reinos africanos e de figuras influentes da África. Entretanto, a escravidão foi um sistema muito complexo para colocar a culpa em um ou outro. Quando você para analisar o panorama geral, tá todo mundo errado. Então, as Agoji, apesar de terem uma história muito impressionante, não estavam imunes ao defeito de serem humanas. E isso ocasionou a venda de várias pessoas dos povos da região, como o povo Mari e o povo Nagô, vendidos como escravos nos navios negreiros. Tanto que é citado por um historiador africano, inclusive, quando o Império do Brasil, por volta da época do Dom Pedro II, tentou ser contra a captura de escravos e o comércio através dos navios negreiros, o reino do Daomé se opôs. Não é que o Império Brasileiro foi santo e ainda por cima foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Porém, a história ela não é nem preta nem branca, a história é cinzenta. E por ser cinzenta, ela tem muitas nuances. E uma dessas nuances é que as Agoji, apesar de terem uma história impressionante, elas infelizmente ajudaram no tráfico de escravos. Repetindo, a culpa não é só do homem branco e nem dos negros. A culpa tem todo mundo que contribuiu para esse sistema. Com a expansão das colônias europeias pela África, a França começou a expandir seus domínios ali na África Ocidental e começou a chegar cada vez mais perto do reino do Daomé, até que em determinado momento, por volta de 1890, explodiu a Guerra Franco-Daoméana, que foi o conflito entre Daomé e França, porque o rei Berranzin, ele não era a favor da influência francesa em seus domínios. Então, com isso, explodiu um monte de escaramuça. Porém, um conflito em específico vale ser mencionado, que é a Batalha de Cotonou. Nessa batalha, a França enviou a Legião Estrangeira Francesa para poder lutar. Nos relatórios da Legião Francesa, quando a batalha explodiu e as Agoji foram para cima das tropas, que por sinal elas foram para cima no meio de uma tempestade, é relatado que elas seguravam a ponta do fuzil de mão e em seguida cortavam a garganta dos seus inimigos. Então elas estavam com sangue nos olhos. Foi uma batalha que, querendo ou não, deu uma derrota avassaladora para os franceses. A França tentou 2 anos depois, adotou o modelo novo armamento, fuzis e submetralhadoras que atiravam centenas de vezes, ao contrário dos mosquetes que as Agoji tinham. O modelo que os franceses adotaram, para ser mais específico, foram as metralhadoras Machine ou Maxim, e também fuzis de repetição modernos. E também outra coisa que contribuiu para que as Agoji fossem perdendo cada vez mais foi uma questão prática, porque além do armamento e da vantagem que os franceses estavam começando a ganhar, as Agoji, quando iam atirar, ao invés de apoiarem a arma no ombro, elas apoiavam no quadril. Apoiando no quadril, elas não tinham tanta estabilidade e ainda por cima perdiam a mira no campo de batalha. Isso foi algo que prejudicou muito a logística das Agoji no campo de batalha, e com isso elas foram caindo uma a uma. Só que mesmo caindo, elas não recuavam e não se rendiam. Elas foram para cima e, por conta desses erros e também com essa sede de sangue, elas acabaram sendo dizimadas. No fim, na Batalha de Cana, tinha uma batalha que decretou o fim do reino do Daomé. Menos de 100 das 4.000 guerreiras Agoji que lutaram sobreviveram. E ao final dessa guerra, com a França vitoriosa, o rei do Daomé incendiou a sua capital e ainda por cima foi obrigado a viver no exílio. E as Agoji passaram a viver por aí, sem rumo. Mas apesar disso, elas foram muito elogiadas por europeus, por incrível que pareça. O general francês Alfred Dodds, ele elogiou a bravura inacreditável daquelas mulheres. Então, mesmo no contexto de guerra, elas de certa forma tinham uma admiração pelos seus rivais. Agora, com o fim do exército, o que aconteceu com as sobreviventes sem rumo das Agoji? Bem, muitas delas acabaram se casando, por incrível que pareça. Acabaram se envolvendo em diversos casamentos arranjados ou tiveram que se casar para poder arranjar uma forma de sobreviver. Porém, um fato engraçado no meio dessa história toda é que os maridos, eles tinham medo das suas esposas por conta do histórico violento dela. Então, dá para dizer que quem sofria violência doméstica eram os homens e não as mulheres. Se você fosse casado com uma Agoji, com certeza você apanharia. Porém, as que não se casaram, para não passar fome, muitas vezes acabavam fazendo pequenos bicos, acabavam fazendo diversos trabalhos, acabavam fazendo encenações como batalhas ensaiadas para poder ganhar alguns trocados, e também muitas delas acabavam fazendo parte da segurança de outros locais, como milicianos. E olha só que curioso, mesmo que as Agoji tenham sido dissolvidas, um pequeno grupo, ele atuou nas sombras, na colônia francesa até 1904. Esse grupo de Agoji muitas vezes era contratado para poder assassinar generais franceses sem que ninguém soubesse. E um fato curioso e até um pouco bizarro, na Europa Ocidental abriu uma coisa que com certeza muitos de vocês já ouviram falar, que eram os tais zoológicos humanos, onde várias pessoas de várias populações, como os indígenas da América do Norte
e várias tribos africanas e também da Ásia, eles eram transportados para a Europa e colocados à exposição mesmo, como se fossem animais, para serem vistos nas jaulas do zoológico. Um desses zoológicos humanos passou a expor mulheres que eram da África Ocidental, colocou em sua propaganda que essas mulheres eram do reino do Daomé e que eram Agouti. Vários desses shows eles foram intitulados como as Amazonas de Daomé. Até 1903 eles ocorreram. Porém, a gente tem que se atentar a uma coisa. Sobraram menos de 100 Agouti. Como foi que eles conseguiram fazer show com todas elas? Essas mulheres nem sequer eram do Daomé. Essas mulheres eram da região do Togo. Então, elas eram obrigadas a encenar umas guerrinhas ali dentro do seu recinto. Até onde a gente consegue rastrear, uma das últimas guerreiras que conseguiu sobreviver foi uma guerreira chamada Naui, que lutou nessa guerra contra os franceses. Naui morreu em 1979, com 100 anos de idade. E caso vocês estejam se lembrando de alguma coisa, trazendo aqui o filme da Mulher Rei. Uma das personagens principais, a Naui, foi nomeada em homenagem a essa última Agouti. Mesmo sendo uma parte da história da humanidade que não é muito explorada e nem muito divulgada, a história das Agouti não deixa de ser interessante, mesmo com seus pontos altos e baixos. Vale ressaltar também que em sua terra natal, no atual Benin, muitas mulheres fazem parte do corpo de exército, porque a história das Agouti inspirou muitas delas a quererem entrar nas tropas e lutar por seu país. Em Cotonou existe um monumento, que é uma estátua de metal com cerca de 30 metros, de uma Agouti em seus trajes e vestimentas, segurando uma espada e também um mosquete. Muitos podem olhar para essa história com uma pulga atrás da orelha, ou podem olhar para ela com um certo desdém, ou podem olhar para ela de diversas outras formas. Mas a história das Agouti, querendo ou não, é muito curiosa e também muito interessante, dada o que elas tiveram que passar para poder sustentar a sua nação. Ainda por cima, vale a pena ressaltar, embora elas tivessem um trabalho nobre, que era proteger o seu país, elas não estavam isentas de erros, assim como todos nós. Então, mesmo sendo um tema polêmico, nós temos que encarar os fatos. Houve colaboração das Agouti, infelizmente, no tráfico de escravos africanos. Porém, mesmo com tudo isso, elas não vão deixar de ser um exemplo de força e resiliência para muitas pessoas. E também, elas mostram que a história é cinzenta. Em muitos locais, os homens tiveram poder, mas em outros, muitas sociedades chegavam a ter corpos de exército e também vários de seus costumes e suas leis que eles eram matriarcais. E também mostrar que nem todo grupo humano é 100% bom e nem 100% ruim. A história, como eu disse, ela é feita de nuances. A história não é branca nem preta, a história é cinzenta. E por ser cinzenta, existem contrastes entre o bom e o mal. Ao olhar para a história das Agouti, nós temos que enxergar o mundo de uma forma diferente, que enxergar que, apesar de tudo, nós não estamos isentos de falhas. Mas, e você? Sabia alguma coisa a respeito das Agouti? Você gostou da história apresentada aqui no vídeo? Se você está interessado em colocar acréscimos e mais acréscimos no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão do like, se inscrever no canal e também divulgar nas suas redes sociais para os seus amigos, parentes e para a sua família. Então, agradeço a sua atenção, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.